Perhaps you've been to a restaurant in Portugal and you've managed to use the Portuguese you know to order food, perhaps complain about food, compliment on the food, and then pay your bill. Now, parabéns. But have you actually been invited for dinner at a Portuguese person's house? Now, that's quite another experience because you're going to have a more still talk about food, but it's more intimate for no other reason because you know the cook. And there's a lot of benefits, one of which would be, or three of which I can think of, is you're going to be exposed to the language, so you can listen to native speakers speak, and you're going to have an amazing meal, I hope, or most certainly you will, and you will be, you will have the opportunity to speak as well. But perhaps you haven't seen yourself in that situation because you're not comfortable talking about food at that level or chit chat, or perhaps you would make someone else uncomfortable in case the conversation gets more complex and everyone has to switch to English, and maybe there's an old grandmother or I don't know, something of the sort. So what I'm going to do today is not only show you an example of how people speak, so expressions we use to talk about food in a more homely setting, but also how to get invited, because there's no point that in you knowing how to speak about food. You can do that at a restaurant, but from within a Portuguese household, how do you do that? You need to get invited in, and that's what I'm going to do today. And as perfect as your written Portuguese may be, when we text in Portugal, not all, but some native speakers will not spell out everything, despite the autocorrect and all that, but we might choose to shorten some words, so abbreviate them, and it will look really cool if I think someone who's learning the language knows those codes and those abbreviations. Just don't tell your Portuguese teacher. It stays between the two of us, it's fine. Looking forward to eating out in Portuguese and not be at a loss for words. Now, like, subscribe, hit the bell so you don't miss any video or special invite I may have. You're invited for dinner. I'm Catarina. This is The Language and School, the place to learn European Portuguese outside of the box. And I know it makes a difference to get invited in to someone else's house for a meal, even if it's outdoors for a picnic. I did it in Poland, in England, in Italy, in the Netherlands, and it paid off. Now I know that in Dutch I don't need to spell out even 4 letters, I just put 2 F's. And that comes across as the right message. Go figure. Now I've split this into 2 parts. The first one is 2 friends exchanging text messages, arranging for a dinner, and the second part is 3 friends at the dinner party itself. So it's me, another 2 Portuguese native speakers, so you actually hear how we speak. Olá, Patrícia, estás boa? Mariana, olá! Então, o que é feito? Nada de especial, muito trabalho. Ando a organizar o jantar de despedida do Nuno. A sério? Despedida por quê? Há tempos que não falo com ele. Vai-se mudar para Estocolmo, encontrou trabalho lá. Andava desempregado há mais de 1 ano, então mandou currículo para uma empresa de design sueca e foi escolhido. Que bom, fico super contente por ele. Mas diz-me, onde é o jantar? Vai ser no bairro do Avilés. Não conheço. É onde? Conheces sim, é no bairro Alto. Fomos lá há 2 anos. Ah, sim, já sei. Aquele ao pé do Convento do Carmo? Sim, esse. A que horas é que é para estar lá? Não é hoje, é no sábado. É para estar lá a partir das 20. Boa, não tenho nada marcado este fim de semana. Mas olha, podias-me dar boleia? Estou sem carro. Claro que sim. Ainda moras na Estrela? Sim, moro. Passo-te aí a buscar mesmo antes das 20. Pode ser? Sim, na boa, dá tempo. Então vá, beijo. Até sábado. Adeus, beijinhos. 2 dias depois. Patrícia, olá, mudança de planos. Vamos voltar ao confinamento, então o restaurante está fechado. Vamos fazer o jantar em minha casa. Olá, pois, acabei de ver a notícia. Para mim, tudo bem. Sempre é às 20?
Sim, mas se pudesses vir meia hora mais cedo era ótimo. Assim ajudavas-me com os preparativos. Claro, vais tu fazer o jantar? É preciso levar alguma coisa? Vou fazer o prato principal. O Nuno trata das bebidas, a Joana traz uma sobremesa, o Filipe uma salada de fruta. Podes trazer uma entrada? Sim, posso. Tipo uns queijinhos e tostas? Pode ser. Eu sei que estás cheia de trabalho e estou-te a pedir isto à última da hora. Não te preocupes. Até amanhã. Beijo. Obrigada, beijinhos. Have you been inside a Portuguese house for a meal? How was it? Tell me below in the comments. Mais tarde. Tling, plong. Opa, ninguém vai abrir a porta? Já vai. Boa noite, Patrícia. Há quanto tempo? Olá, Nuno. Então vais-nos abandonar? Pois é, mas depois podes ir-me visitar. Entra, que está frio. Obrigada. Onde é que é a casa de banho? É já ali, primeira porta à direita. Na cozinha. Olá, Mariana. Onde é que põe as entradas? Patrícia, achava que já não vinhas. Desculpa, apanhei imenso trânsito. Aconteceu alguma coisa na A5? Estava tudo parado. Um sábado à noite? Que azar. Podes pôr já na mesa? Está um cheiro incrível nesta cozinha. O que é o jantar? Fiz arroz de pato e salada. Acho que toda a gente gosta. Ou espero bem que todos gostem. Já estão as entradas. Precisas de ajuda para mais alguma coisa? Sim, podes abrir o vinho. Pedi ao Nuno, mas ele está entretido a pôr a conversa em dia com o Filipe. Claro. E daqui a 5 minutos chamas todos para a mesa. Combinado, senhora chefe. À mesa. O jantar está pronto. Bora comer. Primeiro temos de fazer um brinde ao nosso amigo Nuno. Que seja uma grande experiência em Estocolmo e esperamos vê-lo de volta daqui a uns meses com uma louraça sueca. Tchim, tchim. Bom apetite! O que é que puseste no arroz, Mariana? Este é o melhor arroz de pato que já comi. Nada de especial, é uma receita da minha avó. Talvez seja do azeite que é de qualidade. E a minha avó sempre dizia, arroz pede azeite. Só não sei se a sobremesa não nos vai decepcionar. Depois deste prato fantástico. Vamos ver, aposto que nunca comeste um pudim de chocolate como este. Filipe, ajudas-me a levar os pratos para a cozinha? Joana, traz a sobremesa. Não sei se tem de se desenformar, como é que é. Sim, deixa que eu trato disso. Tinhas razão, Mariana. Mas também a Joana sempre teve queda para os doces e agora falo-os tão bem. Está divinal este pudim de chocolate. Não nos vai dar a receita? Pois não? Claro que não, estás doida. É uma receita de família. A minha mãe matava-me. Bom, comi que nem um porco. Obrigado, malta, por virem à última da hora para organizarem este jantar fantástico. Vou mais gordo, mas feliz para Estocolmo. Vou ter saudades voltas, mas volto, não se preocupem. Ou vão vocês lá visitar-me, não é? Sim, claro que vamos. And that was the dinner party, dessert and all. I hope it was useful. But in case you're still struggling with listening in Portuguese, the way we speak, then I invite you to download my Speak for Real Portuguese guide below in the description, so that you finally get to grips with spoken Portuguese. Don't forget to subscribe, to like, because eu vou estar aqui para a semana. Também vens? Até lá!